Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Balto Fernandes e na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre vetores. Vetores parte 1, ok? Então, iniciaremos a nossa aula com uma problematização. Qual o resultado da soma a seguir? Então vamos ver aqui esse problema para aí sim iniciarmos a nossa aula. Bem, então qual o resultado dessa soma? 1 mais 1 pode ser 2? Será que essa soma pode ser 0? Será que essa soma pode dar raiz de 2? Ou será que todas as opções anteriores são resultados possíveis? Bem, espero que quando a gente finalizar o estudo sobre vetores, vocês possam entender essa pergunta e, sobretudo, compreender o resultado, né, a alternativa para essa pergunta, certo? Então, vamos dar seguimento à nossa aula e, à medida que formos trabalhando vetores, vamos entendendo esse problema, certo? Então, fiquem pensando aí qual a possível resposta para essa pergunta. Bem, os tópicos estudados hoje serão: vamos falar um pouco sobre grandezas escalares versus as vetoriais, que é o nosso objeto de estudo, vetores. O significado de um vetor, a notação manuscrita de um vetor, determinando o módulo de um vetor, cálculo com grandezas escalares, e nós vamos finalizar a nossa aula apresentando uma ideia sobre o cálculo com grandezas vetoriais, certo? Então, vamos dar sequência. Vamos lá. Pessoal, as grandezas escalares são aquelas que são expressas por um número e a unidade de medida, certo? Esse número nós também chamamos de módulo. Seria o valor numérico, tá? Então, alguns exemplos de grandezas físicas escalares: tempo, comprimento, massa, trabalho, energia, temperatura, corrente elétrica, calor, volume e carga elétrica são alguns exemplos de grandezas ditas escalares, ou seja, nós temos que informar um número, ou seja, um módulo, e a sua unidade de medida. Pois bem, as grandezas vetoriais são expressas por um número, né, que eu já referi a módulo. Então, além de nós termos que informar o número, ou seja, o módulo, nós temos que informar a direção da grandeza e o seu sentido. Então, essa é a diferença das grandezas vetoriais para as grandezas escalares. E aqui alguns exemplos: força, aceleração, deslocamento, impulso, momento linear, campo elétrico, torque e o campo magnético. São alguns exemplos de grandezas vetoriais. Ok? Bem, então, quero chamar aqui a atenção para uma coisa muito importante que muitos estudantes confundem. Estudantes do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano, enfim. É uma confusão que vamos tentar resolver aqui, certo? Bem, nós não podemos confundir, pessoal, direção com sentido, certo? E muitas vezes há uma confusão em você não definir o que é a direção e não entender o que é o sentido para grandezas vetoriais. Vamos lá então. Vamos tentar responder essa pergunta. Existem quantas direções? Alguém já se perguntou? Quantas direções existem? Vamos tentar responder lá no nosso quadro interativo. Vamos lá. Então, aqui no nosso quadro interativo, eu já trouxe aqui a pergunta.
E vocês podem observar que eu representei aqui o plano cartesiano, né? O plano cartesiano com as orientações, digamos assim, tradicionais, né? Que vocês devem ter estudado com certeza lá na matemática. Que seria o eixo da abscissa, né? O eixo horizontal, o eixo X e o eixo da ordenada, certo? Então, pessoal, o eixo da abscissa é o nosso eixo horizontal. E o eixo da ordenada é o nosso eixo vertical, certo? Pois bem, então, no plano cartesiano, digamos, tradicional, que a gente está acostumado a estudar, nós já temos aqui duas direções, a horizontal, que é a da abscissa, e a vertical, que é da ordenada, ok? Bem, mas a pergunta é, quantas direções existem? Aí você pode estar se perguntando, professor, nesse desenho só tem duas, a horizontal e a vertical, certo? Mas se você representar, eu vou fazer aqui uma representação que eu vou falar daqui a pouco, certo? Se você representar aqui um segmento e colocar uma orientação para esse segmento, pessoal, vai formar um ângulo. Esse segmento ele vai formar um ângulo com a direção no meu desenho aqui, ó. Ele forma um ângulo θ com a horizontal. Então esse segmento nessa representação possui uma direção, certo? Porém, se você imaginar que esse segmento ele pode completar aqui uma volta nesse plano cartesiano, nós temos infinitos ângulos. Como nós podemos ter infinitos ângulos? A resposta para essa pergunta é que existem quantas direções? Existem infinitas direções. E vale salientar que eu só estou representando aqui esse plano XY, tá certo? Mas se nós desenharmos aqui o plano Z seria um plano saindo da sua tela, aí que eu tenho mais possibilidades, ou seja, infinitas possibilidades. Então, respondendo essa pergunta, existem quantas direções? A resposta é: existem infinitas direções, certo? Agora, se eu perguntasse quantas direções vocês estão acostumados a estudar, aí seria a direção horizontal do eixo X e a direção vertical do eixo Y. Mas, na verdade, existem infinitas direções, ok? Bem, se existem infinitas direções, quantos sentidos existem? E agora? Infinitas direções, então quer dizer que eu tenho infinitos sentidos? Será? Aí agora, né, pasmem, tá certo? Veja só, se você representa um segmento, por exemplo, aqui um segmento na direção vertical. Pessoal, esse segmento ele só pode estar apontado para cima ou para baixo. Se você representa um segmento no eixo da abscissa, pronto. Se você representa um segmento no eixo da abscissa, esse segmento só pode estar apontado para a direita ou para a esquerda. Estão entendendo onde eu quero chegar? Por mais que existam infinitas direções, nós temos apenas dois sentidos. Voltando aqui à nossa apresentação. Então, nós temos apenas dois sentidos. Professor, e quais seriam esses dois sentidos? Para um lado ou para o outro. No caso aqui da abscissa,
para a direita ou para a esquerda. No caso da ordenada, para cima ou para baixo. Então, só existem dois sentidos, para um lado ou para o outro. Muito interessante essa discussão. Veja que você tem infinitas direções, porém, para cada direção, apenas dois sentidos, para um lado ou para o outro, ok? Não esqueçam essa discussão muito interessante. Por mais simples que seja, é muito interessante que vocês absorvam isso, ok? Então, vamos agora para o nosso segundo ponto. Significado de um vetor. Pessoal, um vetor é um segmento de reta orientado, como eu fiz agora há pouco no nosso quadro interativo, certo? Então, eu vou deixar sempre aqui o nosso plano cartesiano agora com eixo Z também, mas o comum seria, né, que vocês devem ter mais habitualidade de ver, é o eixo, o Y e o X. Então, o vetor, né, aqui eu tenho um exemplo de um segmento apontado para a direita, um segmento apontado para cima, um segmento no vetor 3, formando um ângulo com a horizontal ou com a vertical, um segmento apontado para a esquerda, um segmento apontado para baixo, um segmento formando um ângulo oposto, um sentido oposto a esse vetor 3. Então, um vetor é um segmento de reta com a orientação, certo? Pois bem, como é a notação de um vetor? Né? Como é que eu posso expressar que uma grandeza é vetorial? Então, você vai representar a grandeza, eu estou colocando aqui o V para ser uma coisa generalizada, tá certo? Mas, por exemplo, eu citei como exemplo a grandeza força, então você coloca o F e em cima da letra coloca esse entezinho aqui, essa setinha, certo? Então, essa é a forma que você expressa que uma grandeza qualquer é vetorial. É você colocar a letra que a representa e esse segmento em cima da letra, tá? Então, aqui eu tenho um segmento, vou ter uma origem, vou ter um fim, certo? Vamos ter um tamanho, né? O tamanho do segmento seria o módulo, que seria o número da grandeza. Então, esse segmento ele apresenta uma direção horizontal e um sentido para a direita. E o módulo é o seu tamanho, tá certo? Pois bem, mais uma vez eu quero chamar aqui a atenção para algumas formas que nós encontramos em alguns livros, inclusive, e até mesmo formas que os estudantes apresentam. Vamos lá. Então, pessoal, essa forma de representar aqui, ela está errada, porque faltou você colocar o ente matemático para designar para essa grandeza V que ela é vetorial. Essa forma aqui também está errada. Por quê? Porque faltou você informar o sentido do segmento. Essa forma aqui agora está correta, porque você informou que a grandeza é vetorial e o segmento ela apresenta uma orientação. Então, quando você informa que a grandeza é escalar, você apenas informa, aqui eu estou colocando um exemplo, tá? 2 unidades. A forma de você expressar um módulo de um vetor é você escrever a grandeza, a setinha em cima e colocar 2 barrinhas de mesmo tamanho. Isso aqui, tá certo? Diz que é um módulo do vetor em si. No caso aqui eu estou me referindo como exemplo 2 unidades. E essa forma de representar aqui também, ó, você disse que a grandeza V é vetorial e você informou, né, ó, o número e a seta em cima, tá? Então esse aqui é mais um detalhe técnico de como você deve representar corretamente, tá bom? Então, como resumo, sim, aqui, ó, essa forma você está dizendo que a grandeza é vetorial, mas está dizendo apenas o número. Então essa forma aqui é uma forma errada. Então, como resumo, pessoal, certo? Um vetor
igual a um vetor. Por isso que essa forma aqui é a forma correta de representar. Um vetor é diferente de um número, por isso que essa forma aqui não está correta. E um número é igual a um número. Aí ou você representa, né, sem a seta, ou você coloca grandeza, as barrinhas para indicar o módulo. Aí sim está correto, certo? Muito bem. O módulo de um vetor é igual a um número. Aí foi como nós falamos. O módulo de um vetor é igual ao número, certo? Então, ou você representa. Quando você coloca a setinha em cima, você coloca as barrinhas. Quando você não coloca a setinha, não precisa colocar as barrinhas, certo? Bem, quando que dois vetores são iguais? Dois vetores vão ser iguais se somente se apresentarem mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido, obrigatoriamente. Dois vetores são iguais se somente se apresentarem as três características iguais, como essa figura aqui, certo? Dois vetores A e B, direção dos dois horizontal, sentido ambos para a direita e o tamanho dos vetores são iguais. Então, esses dois vetores são iguais, exatamente iguais. E o que é preciso para dois vetores serem diferentes? Bem, o que é preciso é, primeiro, não precisa ser nessa ordem, certo? Apresentarem pelo menos sentidos opostos. Se os vetores tiverem sentidos opostos, eles não são iguais. Apresentarem pelo menos módulos diferentes. Se o tamanho for diferente, já não é igual, por mais que eles tenham mesma direção e sentido. Ou apresentarem pelo menos direções diferentes. Então, se dois vetores apresentarem pelo menos uma das características diferentes, eles não são iguais, certo? Muito bem. Bem, pessoal, chegamos aqui no ponto 4, como determinar o módulo de um vetor, né? Lembrando que o módulo é o valor numérico, tá? Vamos ter alguns problemas na física que a gente consegue encontrar o módulo através de uma fórmula, tá bom? Mas antes de chegarmos nesse ponto, né, nós vamos trabalhar aqui mais precisamente a ideia de vetor em si. E para isso a gente usa, tá? Usa um sistema quadriculado. Então, quando o problema é um problema tecnicamente de vetor, digamos assim, onde ele está negligenciando quem seria essa grandeza vetorial, tá? Os segmentos eles aparecem representados num sistema quadriculado. E o sistema quadriculado, ele geralmente vem com uma escala, certo? Nessa figura aqui, para cada lado, nós temos duas unidades. Veja que nem a unidade ele se refere. Quem é essa unidade? Pode ser metro, pode ser newton de força, enfim, tá? Então aqui, por exemplo, o vetor A, ele tem 6 unidades, né? Porque o segmento ele abrange 3 lados. O segmento B, tá? Veja que o segmento B não está nem na horizontal, nem na vertical. O segmento B ele está formando um ângulo aqui, ó, com a horizontal. Nesse caso aqui, pessoal, a gente encontra o módulo usando trigonometria. Veja que esse segmento ele pertence aqui, ó, a uma espécie de triângulo, um triângulo retângulo. Então você encontra o tamanho desse segmento usando Pitágoras, tá? Vejam que, por exemplo, esse lado aqui, ó, tem 6 unidades e esse lado aqui tem 8. Se você fizer aqui Pitágoras, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, somando vai dar 100, a raiz, que é a hipotenusa, é 10 unidades, tá?
O segmento C, como já aparece aqui, ó, ele tem duas, ele abrange dois lados, então 4 unidades. O segmento D, ele abrange aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, então para cada lado 2, então 10 unidades. E o segmento E apresenta aqui um módulo de 8 unidades. Então, uma forma de você encontrar um módulo de um vetor é usando um sistema quadriculado previamente com escala, tá? Você não vai encontrar um problema com quadriculado sem ter uma escala. Pode acontecer da escala informar a unidade. Se não informar, você vai se referir à unidade. É alguma unidade, certo? No caso aqui não tem essa referência, certo? E quando o segmento ele não está nem no plano horizontal, nem no vertical, aí você apenas mentaliza aqui um triângulo retângulo fechando o segmento, calcula aqui, usa Pitágoras para encontrar o valor, no caso aqui, da hipotenusa do nosso triângulo, tá bom? Pois bem, chegamos ao ponto 5, cálculo com grandezas escalares. Olha só, para você calcular grandezas escalares, é um cálculo muito simples, certo? Digamos que seria uma aritmética usual ou trivial. Por exemplo, aqui, ó, 6 kg mais 3 kg. Lembrando que quilograma representa massa. E massa é uma grandeza escalar. Então, eu vou somar 6 com 3 dá 9. Detalhe, eu só posso somar 6 com 3 porque ambos têm a mesma unidade de medida, tá bom? Então, aqui é uma soma simples. Um outro exemplo, 9 segundos mais 2 segundos. Então, 9. Lembrando que segundo representa tempo, e tempo é uma grandeza escalar. Então, 9 com 2, 7. E mais um exemplo, eu tenho aqui 7 metros vezes 4 metros. Aqui é um produto, né? Aí m vezes m dá m ao quadrado. E m ao quadrado é a unidade de área. E área é uma grandeza escalar. Por isso que eu posso multiplicar 7 metros com 4 metros, que vai dar 28 metros quadrados. Então, veja que isso aqui é um cálculo de uma aritmética trivial, simples. Detalhe que nós temos valores com a mesma unidade de medida. E se não tivesse, professor, o que eu iria fazer? Iria transformar uma ou a outra para que ficasse na mesma unidade. Então, cálculo com grandezas escalares é um cálculo trivial, simples, prático. A mesma coisa não acontece com grandezas vetoriais. Por quê? Porque além do módulo da grandeza, eu não posso negligenciar no cálculo, pessoal, a direção e o sentido. Esse é o detalhe técnico de cálculo com grandezas vetoriais. Vocês devem, agora, nesse momento da nossa videoaula, fazer uma conexão com a nossa problematização. Lembra que eu perguntei 1 mais 1 é quanto? Aí você deve estar pensando, professor, se essa soma for uma soma de grandezas escalares, o resultado é 1. Mas se esses valores representarem módulos de grandezas vetoriais, a soma pode não ser 1, tá? Então, gente, eu trouxe aqui, eu vou trazer um exemplo, né, usando deslocamento, que é uma grandeza vetorial, tá certo? Mas esse será uma das nossas próximas videoaulas, tá certo? Então, a nossa próxima videoaula nós vamos falar um pouco sobre cálculo com grandezas vetoriais, certo? Então, não deixem de assistir, tá? Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu joinha, deixe um comentário na descrição do vídeo, que a gente vai usar esses comentários para melhorar, para aperfeiçoar as próximas videoaulas, ok?
Então, um abraço a todos. Não deixem de assistir a próxima videoaula. E até logo. Um abraço.